para mais um capítulo, o nono capítulo deste livro, História Explanada do nosso querido autor, escritor, Ildete Cardoso de Farias. Vamos falar hoje nesse nono capítulo, o cartão postal de Esplanada, que é o nosso querido convento. Vamos conhecer a história? Nada mais imponente do que a igreja Nossa do Rosário em Pompeia, construída junto ao convento dos frades capuchinhos, a qual foi a primeira causa do crescimento rápido do povoado, quando mais residências foram construídas ao longo da estrada a ferro, que também, com a igreja, atraiu muitas famílias do município do Conde da zona rural, que sentiam falta onde residiam de um templo católico e de um meio de transporte. E essa estrada, graças a Dom Pedro II, foi o grande alívio para o Nordeste e Norte do país, trazendo progressos a essas regiões esquecidas, porque as regiões da Zona Sul, sempre as mais privilegiadas, continuando os privilégios, vez que o poderio econômico manda e desmanda na política do Brasil. Nesse capítulo também vamos conhecer os primeiros habitantes de Esplanada. Em 1887, logo que foi inaugurada a estação da estrada de ferro, um local distante de onde deveria ser construída a mesma, dentro do povoado do Timbó, muita gente resolveu ficar mais perto de um transporte certo, deixando o domicílio para fixar residência no novo aglomerado de pessoas, atraídas pelo progresso inesperado que era a estrada a ferro. Da sede do município do Conde veio o primeiro comerciante, José Joaquim dos Santos Viterbo, o primeiro padeiro, José Martins da Igreja Nova, o primeiro alfaiate, Urgulino Góes de Pombal, primeiro hotel de João Francisco de Góes de Pombal, primeiro agente de correio, Severino Dória de Cristina, primeiro agente de estação, João Leite de Plataforma, o primeiro telegrafista, Sérgio Souza de Almeida de Alagoinhas, o primeiro conferente, Floro Santos de Alagoinhas, o primeiro chefe de trem, Manuel do Carmo da Igreja Nova, o primeiro bagageiro, José Nunes do Timbó, o primeiro médico residente, Dr. Álvaro Bruno de Brito, de Salvador, o primeiro farmacêutico, Dr. José Penalva, primeiro barbeiro, José Hermenegildo dos Santos Olhos de Estância, primeiro saboeiro, Jovino Xavier dos Reis de Conde, primeiro carpina, José Marujada de Jeru, primeiro padre que benzeu e celebrou a primeira missa na capela foi o vigário da freguesia do Aporá, ali residente. A primeira mestra, a professora Domitila Silva. O primeiro pedreiro, Teotônio dos Santos de Conde. A primeira doceira, Dona Dejanira Viterbo de Conde. O primeiro construtor que fez a primeira casa, que ainda existe, o garimpeiro Manuel Curió, natural do Timbó. Sendo o primeiro vigário o Monsenhor Luiz, já citado em algumas páginas anteriores. A primeira filarmônica, organizada pelo vigário Monsenhor Zacarias, sendo o primeiro presidente. O doutor Arthur Neutro de Lima, que também foi juiz de direito, vindo do Conde, que era a sede da comarca, criada em 1898. O primeiro mestre de música, Abílio Cardoso de Maceno, de Santa Luzia. O primeiro industrial, Luiz Gonzaga de Brito, proprietário de uma pequena fábrica de óleo de mamona, sendo Abílio Cardoso de Macena o primeiro encarregado. O primeiro dono de padaria, Eupídio José dos Santos, o primeiro escrivão do Cível, Cassimiro Maciel,
o primeiro tabelião, Agripino Mendes de Lima, o primeiro escrivão de registro civil, João Santana Fé, o primeiro político, Adolfo Ribeiro Guimarães de Estância, os primeiros frades, Frei Gabriel de Calim e Frei Domingos de Pietrarúbia, o primeiro intendente do Conde, residente Esplanada, Augusto Ribeiro de Salvador, a primeira fábrica de calçado, Guilherme Nambuco, procedente de Aracaju, o primeiro celeiro, Agostinho Cardona, do Ceará, segundo agente do Correio, Dona Marica Silva, de Salvador, primeiro latoeiro, João Alves de Silva, o Dandão, de Sergipe, o primeiro ferreiro, Pedro Avelino do Timbó, o primeiro funileiro, José Funileiro do Timbó, a primeira camisaria do senhor Augusto Moraes, grande comerciante e pioneiro da indústria de confecções para a sua própria loja. Entretanto, devido ao grande número de senhoritas que desejavam trabalhar, ampliou o fabrico de camisas, tendo um resultado positivo e até exportando o produto e dando trabalho contínuo a muita gente que vivia satisfeita e sem problema. Por meio de motivo de saúde, o proprietário mudou-se para a capital do estado, encerrando as atividades da camisaria, fazendo uma falta enorme. Porém, muitas operárias não se deram por vencida e continuaram fazendo camisas, como Palmíria e as irmãs, bem assim Esmeralda e Maria de Dona Antônia, Zelinda do senhor Clementino Brito e tantas outras, já competentes costureiras que trabalhavam para toda a comunidade. Sabe-se que, devido aos ataques deferidos contra o povo que acompanhava Antônio Conselheiro em Canudos pelas forças governamentais, foi uma verdadeira guerra da história do sertão baiano. Muita gente fugiu desnorteada e várias famílias residentes naquela região abandonaram suas casas e fugiram e refugiaram-se em Esplanada. Tanto que o povoado ficou superpopuloso, sendo mesmo impossível acolher o grande número de invasores pacíficos, ainda bem. Por isso, muitos tiveram que procurar outras localidades, e os que puderam aqui fixaram residência, a causa principal do estouro demográfico, verificando tão depressa, sendo construída muitas casas, chegando até nós o reflexo do morticínio havido naquela terra, que ficou manchada com sangue de muitos brasileiros massacrados por brasileiros. Comerciantes que em Esplanada se estabeleceram, vindo de outras pragas, deram um grande impulso ao comércio, contribuindo para o aumento da população, e em pouco tempo passou um simples povoado à condição de vila, recebendo após os fóruns da cidade elos Antônio Ladrilha, Argemiro Batista, Alcide Mendes de Lima, Adolfo Góes, Aurelino Oliveira, Augusto Moraes, a Dedique Alves dos Santos, Abelardo Carvalho, Antônio Cajueiro, Francisco Moreira, Classimiro Nascimento, José Ferbônio Nascimento, Daniel Nascimento, Josia Macedo, Moreno Macedo, Manuel Pacífico de Matos, Antônio Ornélia, João Lima de Alcântara, Joaquim Nambuco, Oswaldo Ferreira de Carvalho, José Felipe dos Santos, Joel de Carvalho, Joaquim Ribeiro, Coríntio Carvalho, Manuel Epifânio de Carvalho, Odilon de Beventura Correia, Antônia Xavier, Isidoro Prudêncio de Jesus, Tranquedo Alves, Salomão Alves, Austério Farias, Edgar Macedo, Jamim Macedo, Dr. Otto Borba Costa, Arnaldo Viterbo, Minervino Lima, Domingos Leite de Oliveira, João Nascimento Lima, Satírio Silva, José Batista Filho, Manuel Ladrilho Vieira, Walter Viterbo da Silva, José Alves dos Santos Filho, José Alves dos Santos, Licurgo Tadeu,
Jovino Garcia de Araújo, Francisco de Góes, Bento Pereira Gonçalves, Valdemar Batista Lima, Raul Barbosa Batista, Epíldio José dos Santos, Argemírio Simões, Elias Abder, Ângelo Batista, Dr. Ladislau Cavalcante, Valdemar Viterbo da Silva, Edgar Lima, Danísio Dias dos Santos, Jorge Cleades e Salomão Abada, estes estabelecidos com lojas, armazéns, padarias, farmácias, sapatarias e compras de cereais, inclusive milho que exportava para Salvador e outras cidades do sertão baiano. Esplanada se tornou centro da região, por onde transitava mercadoria de municípios vizinhos por causa do meio de transporte ferroviário, que facilitou a remessa de tudo que vinha do Nordeste para a capital, quando anteriormente esta parte do Brasil vivia muito isolada, tornando-se assim mais atrasada. E até hoje sente-se que a região sul foi a mais beneficiada pelo progresso, com a paralisação da estrada de ferro, a movimentação de passageiro pelo transporte rodoviário, embora muito rápido, ficou um pouco mais caro. Com a privatização da ferrovia, esperava-se que voltassem os trens de passageiros, mais acessíveis às pessoas. A paralisação dos trens de passageiro, é bom que se diga, trouxe uma tristeza geral aos habitantes dessa região, principalmente ao de Esplanada. Além do meio de transporte já tradicional, sentia-se uma alegria natural quando passava o comboio ferroviário, transportando passageiro, quebrando a monotonia e a rotina diária existente. Quando passava 3 máquinas puxando 40 vagões, transportando cimento ou um composto químico inflamável e outros produtos. Parece até um monstro de roda ameaçando os habitantes,